Graça e paz, irmãos. Grande alegria que eu volto aqui. Graças a Deus, me chamaram de novo. E quando chama, eu não posso perder essa oportunidade. Eu gostaria de convidar os irmãos para abrirem a Bíblia no capítulo 26 de Gênesis. Gênesis, capítulo 26. Vamos ler no versículo 17. Gênesis 26, versículo 17. Onde está escrito assim: Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente, mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desses contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço. E como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda. E os servos de Isaque abriram ali um poço. Amém. Quando nós olhamos esse trecho da palavra de Deus, nós podemos ver a influência forte da presença do pai na vida de um filho. Nós vemos Isaque seguindo os passos de Abraão. Nós vemos que uma vez na vida de Abraão, quando as coisas não iam bem, Abraão foi para a terra de Abimeleque. Agora, Abraão já morreu, mas as coisas estavam difíceis na vida de Isaque. Isaque foi para a terra de Abimeleque. E a Bíblia diz que ali ele enriqueceu. A Bíblia diz, a partir do versículo 12 aqui, semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de modo que os filisteus lhe tiveram inveja. E por isso entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra, porque ficaram com inveja. Mas agora o rei Abimeleque vai ficar com inveja de Isaque. Todos ali estavam com inveja da prosperidade de Isaque. E Isaque, então, tem que sair do lugar, porque é mandado embora. Quando Isaque teve que sair da terra de Abimeleque, ele pensou para onde? Como? Ele tinha uma grande dificuldade. Ele tinha um único irmão por parte de pai, que era o seu maior inimigo, ainda continua sendo. E ele teria que enfrentar o deserto quando os ismaelitas tinham as caravanas que saqueavam pessoas no deserto. Então ele teve muito medo, mas imediatamente ele pensou:
vou fazer a trilha que meu pai fez. E a grande preocupação no deserto é exatamente a água. E ele pensou, um dia meu pai abriu poços. Os filisteus entulharam, mas se o meu pai um dia achou água ali, eu vou tirar o entulho e vou achar também. Ele não procurou uma trilha diferente. Ele não procurou um caminho diferente. Ele foi num caminho que ele já conhecia, porque seu pai tinha andado naquele caminho. É tão visível isso, quando nós olhamos famílias em que os filhos seguem a profissão do pai. De várias gerações, você tem famílias de médicos, de engenheiros, de dentistas, de advogados. Eles seguem olhando porque eles viram tudo aquilo acontecer naquela família, e Isaac vai seguir o mesmo caminho que o pai. Então ele desce para o deserto, mas ele consegue encontrar o primeiro poço. A Bíblia ainda diz que ele deu os mesmos nomes que seu pai havia dado. Então nós vemos aqui como a lembrança do pai dele era viva para ele. E ele atravessou o deserto. Quando ele abriu o primeiro poço, os servos de Isaac cavaram, tiraram o entulho. Quando a água brotou, os filisteus vieram, brigaram, a água é nossa. Eles contenderam, botou o nome de Ezeque, o poço, porque o poço da contenda. Desceram muito tempo, encontraram outro lugar onde Abraão tinha cavado um poço, tiraram o entulho. Quando a água brotou, vieram os filisteus, a água é nossa. A briga foi feia, deram a eles poço o nome de Sitna, porque ódio, poço do ódio. Mas então, como eles desceram muito, não dava para voltar, encontraram um terceiro lugar. O poço também estava entulhado. E quando eles tiraram o entulho, os filisteus não vieram mais. Então ele disse, agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Então foi ali que esse poço se chamou Reobote, o poço da prosperidade. A Bíblia diz que ele desceu para Berseba, e então ele completou a sua caminhada, a sua travessia no deserto. Quando ele completou a sua descida no deserto, Deus falou com ele. Dali subiu para Berseba, diz versículo 23, versículo 24. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse. É tão interessante olhar que Deus não falou com Isaac quando ele foi expulso da terra de Abimeleque. Mas ele falou com Isaac depois de Isaac ter atravessado todo o deserto e de ter passado por toda a humilhação, por todo o medo, por toda a angústia que ele passou, sendo expulso da terra de Abimeleque. Por que Deus não falou antes? Por que Deus falou depois? Isaac estava temendo pela vida dele só? Não, pela vida da sua comitiva, pela vida de sua esposa, pela vida de seus filhos. Mas Deus agora fala e diz para ele, eu sou o Senhor, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Vamos ver o que Deus está querendo falar com Isaac aqui. Nós sabemos que Deus não é o Deus dos mortos. Primeira coisa, Deus estava trazendo para Isaac aqui, teu pai não está morto. Porque ele não diz, eu fui o Deus de Abraão. Ele diz, eu sou, no versículo 24, eu sou o Deus. Deus não foi o Deus de Abraão, ele é o Deus de Abraão. Significa que teu pai não está morto. Quantas vezes nós temos tido dificuldade dentro da igreja para as pessoas entenderem a mensagem de que a morte para nós não existe.
de que a morte para nós é alguma coisa que está vencida, que está passada. Eu gosto quando lê em Cantares, diz, porque o amor é forte como a morte. Isso eu gosto. Porque se o amor fosse mais forte que a morte, o amor não podia competir com a morte, porque seria covardia. Era o mais fraco lutando contra o mais forte. Mas como o amor é forte como a morte, ele vai, enfrenta a morte e ganha e mostra a sua superioridade. O amor vence a morte. Ele mostra que ele é superior à morte. Mas quando Deus diz para Isaque, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, ele está deixando claro, eu não sou Deus dos mortos, eu sou Deus dos vivos. Significa, Abraão não está morto. Abraão dorme. Quando o rei Davi diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, significa que a morte é uma sombra. A sombra de uma cobra pode nos atemorizar, mas não pode nos morder. A sombra de um caminhão passando pode nos atemorizar, mas não passa em cima de nós, não mata ninguém. Então, o que ficou da morte para nós foi apenas a sombra. Nos causa medo, nos causa angústia, mas não nos mata, porque a vida que nós temos é vida eterna. A Bíblia diz, dorme. Quando Jesus Cristo diz para os seus discípulos, ele diz, vamos, eu vou, porque nosso amigo Lázaro dorme. É isso que Deus está dizendo para Isaque. Eu sou o Deus de Abraão, teu pai, Isaque. Teu pai não está morto, ele dorme. Nós vemos a angústia desse filho único. A mãe tinha morrido, o pai tinha morrido, a origem dele era semita, era um povo que ninguém conhecia, era um povo que não tinha uma bandeira, era um povo que não tinha o seu território. Isaque, a solidão dele era muito grande. Ele não tinha parentes, ele não tinha ninguém, mas ele tinha um irmão, meio-irmão, que o atormentava, que o odiava. Então, no momento em que ele foi expulso da terra de Abimeleque, aquilo foi uma rejeição muito grande que ele sofreu. E como filho, ele deve ter sofrido muito a saudade do pai e da sua mãe. E Deus vem confortar esse rapaz, dizendo, eu sou o Deus do teu pai, Abraão. Teu pai não está morto, Isaque, ele dorme. Mas Deus vai mais fundo com esse filho e diz para ele, não temas. Ora, para Deus dizer não temas, ele tinha plena certeza de que Isaque estava com medo. Para ele dizer não temas é porque Isaque estava temeroso. Não temas. É tão difícil quando um filho fica sem o pai, quando ele fica sem a mãe, quando ele fica só, como Isaque ficou. Ele diz, não temas, por quê? Porque eu sou contigo. O que será que Isaque ouviu a respeito desse Deus? Porque Deus não diz, Isaque, eu sou o teu Deus. Ele diz, eu sou o Deus do teu pai. Eu sou o Deus do teu pai. Ele não diz, eu sou o teu Deus. Aqui nós temos
uma revelação tremenda de que você pode ser um grande servo de Deus. E seu filho não conheceu o Deus a quem você serve. Ele diz: não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. O que Deus está dizendo aqui para Isaac é o seguinte: tu não me conheces, mas o teu pai me conheceu. Tu não me serves, mas o teu pai me serviu. Eu sou o Deus de Abraão, do teu pai. Quantas vezes, meus irmãos, na intimidade da família, nós temos tido dificuldade hoje com os nossos filhos. E quantas vezes a nossa maior angústia é porque eles não querem seguir o caminho de Deus. Se você observar que seus filhos ficam a grande parte do dia com os outros e a mínima parte com você. E na maioria das vezes, quando eles completam 17, 18 anos, eles vão para a universidade. E você trabalha para manter seu filho na universidade, orando, jejuando e chorando, para que haja uma conversão verdadeira no coração deles. Quando nós olhamos aqui e nos perguntamos por que Deus, com tantas milhares de pessoas no mundo, veio falar com Isaac. Deus veio falar com Isaac, porque Isaac era filho de Abraão. Porque Abraão era servo de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nunca esqueça de uma coisa. Abraão já tinha morrido, mas a oração que ele fez por esse filho não morreu. Abraão já tinha morrido, mas o Deus a quem ele serviu não morreu. E agora que o filho de Abraão está passando perigo no deserto, Deus vem lá. E Deus vai fazer tudo para Isaac. Isaac nem sabia que era Deus que o estava livrando de tudo. Como é que um homem riquíssimo que Isaac estava, com toda a sua comitiva, atravessa o deserto, sem água, ninguém morreu. A Bíblia não diz que ele perdeu seus rebanhos. Todas as vezes que ele encontrava água, os filisteus tomavam. Ele atravessou o deserto sem ser saqueado. Ninguém foi roubado. Existiam pessoas que estavam olhando para ver o que ia acontecer com Isaac. Você vê que depois que ele consegue chegar a Berseba, o rei vem para ele e diz para ele: vimos claramente que o Senhor é contigo. No versículo 26 diz: de Gerar foram ter com ele Abimeleque, seu amigo Alzate, e Ficol, comandante do seu exército. Isaac disse para ele: por que viestes a mim, se me odiais, e me expulsastes do vosso meio? E eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Quer dizer, lógico que tem alguma coisa sobrenatural. Como é que esse rapaz atravessa o deserto sem água e sem ser saqueado? Então eles dizem: nós vimos, claro, que o milagre aconteceu. O Senhor é contigo. Esse Deus que estava protegendo Isaac o tempo todo, estava agora dizendo para ele: tudo o que eu fiz por ti, eu te protegi, eu te guardei, e todos estavam contigo, porque
eu sou o Deus do teu pai. O que foi que Abraão deixou para esse filho? Nós sabemos que antes de Abraão morrer, a Bíblia diz que ele deu heranças, alguma coisa, para todos os filhos que ele teve com Quetura, que ele teve uma outra esposa depois de Sara. Ele teve uma esposa depois que Sara morreu, chamada Quetura. Ele deu para todo mundo, mas o cerne da herança era de Isaque, porque Deus tinha dito para ele: atende a Sara em tudo o que ela te disser, no capítulo 21, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Quer dizer, o descendente era Isaque. Agora, Isaque podia ter perdido isso tudo no deserto. Isaque podia ter perdido todos os rebanhos, todo o dinheiro, toda a riqueza e até a vida, se ele tivesse sido saqueado. Mas no deserto, ele prosperou. Então Deus deixou que ele passasse por todo o perigo. E agora Deus diz: ei, tudo o que eu fiz, Isaque, eu fiz por causa do teu pai. Abençoar-te-ei, multiplicarei a tua descendência por amor a ti? Não, por amor de Abraão, meu servo. Nós podemos, às vezes, pensar que isso aconteceu, não acontece mais, mas eu quero lhe dizer, pai, eu normalmente falo para as mães, mas hoje eu quero falar para os pais. Você tem que botar oração na poupança. Nós fazemos todo tipo de investimento para os nossos filhos. Nós procuramos mercado de capitais, se bem que eu nem sei como vai agora esse negócio, porque depois que eu fiquei viúva, eu não sei mais de nada disso. Nós procuramos investir em imóveis, e de tantas maneiras. Nada disso é pecado, porque dinheiro não é pecado. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas tem muito pobre que tem amor ao dinheiro. Mas tem pessoas que fazem do dinheiro o seu Deus. Eu vou abrir um parêntese aqui para dizer uma coisa para vocês. Vocês conhecem o tio Patinhas? Quem conhece? O tio Patinhas é um exemplo. Olha, o tio Patinhas, ele tem tantos campos de petróleo, tantos poços de petróleo. Ele tem uma caixa forte, só de moedas de ouro. O homem é arque trilionário. O homem não, o pato. Arquitrilionário. Mas quando vem uma notícia, lá da Sibéria, de onde for, que um campo dele, perdeu, diminuiu a produção, o pato entra numa deprê. Ele entra numa depressão, e o corpo vai encurvando, ele dá não sei quantos pulos, ele vai morrer, ele pega a bengala dele e se encaminha para onde? Para o altar. Para o altar, aonde ele pode adorar o Deus dele. O Deus dele é Mamon. Ele vai buscar força, reaver sua esperança, buscar a sua alegria no seu Deus. O Deus dele é o dinheiro. Quando ele chega na caixa forte, que ele sobe, que ele vai naquele trampolim, ele olha aquilo tudo, eita, que a força começa a chegar. A alegria começa a tomar conta. Ele se sacode tudo e ele dá um salto. E quando ele sai, ali, ele sacode tudo, ele se sacode todo, a alegria voltou, a paz, a esperança, tudo voltou porque ele mergulhou, ele se banhou na presença do Deus dele. Ou se nós pudéssemos
copiar o tio Patinhas, porque o Deus dele é o dinheiro, mas o nosso é o Deus eterno todo-poderoso. Jesus Cristo diz: entra no teu quarto e fecha a porta, e ora, busca, te banha na presença do teu Pai. Restaura a tua força, a tua esperança. Respira fundo nesse Deus. E sai de lá novo em folha. E ora ao teu Pai em secreto, e o teu Pai que te ouve em secreto te recompensará. Última coisa que procuramos é a presença do nosso Pai. Olha, Isaac atravessou todo o deserto. Essa expressão deserto na Bíblia significa lugar de dificuldade, lugar de dores. Porque ele não sabia que ele conseguiu atravessar incólume por causa do Deus do pai dele. Quando ele chega em Berseba, Deus então vai abrir o jogo com ele. Ele está dizendo: tudo o que eu estou fazendo por ti, Isaac, não é por causa de ti, mas é por causa do teu pai. Você encontra isso na Bíblia, Deus dizendo: eu por amor a Davi, eu faço por Salomão. Então, quantas vezes nós estamos interessados e envolvidos em deixar bens materiais para os nossos filhos, e isso não é pecado, pode deixar, não tem problema. Mas, se você não colocou oração e obra na poupança de Deus, você precisa começar a temer pelos seus filhos. Precisa começar a temer por eles. Porque seus filhos precisam muito mais do que bens materiais. No momento em que nós atravessamos, sabemos que a humanidade está visivelmente a caminho de um desfecho final. Todos os padrões da moral, do respeito, da verdade, da integridade, de todas as virtudes, já caiu. O padrão que nós podemos ver é que os homens perderam a honra, perderam a dignidade. O homem não se envergonha mais de nada. De nada. Sou ladrão, e daí? Meu irmão, como é que um presidente se vira daqui e dali para não ser investigado? É porque sabe que vai encontrar. Encerrou o assunto aqui. Então, quando a pessoa chega a esse ponto, está confessando: fiz, e daí? Quando nós olhamos para as nossas autoridades, eu não estou falando só da autoridade política, não, estou falando dentro da igreja também. Quando nós olhamos do padrão, quando nós ouvimos tudo o que está acontecendo, se nós nos prendermos a esse lado, nós vamos chorar, não vamos fazer mais nada. O que nos alegra é, no meio dessa balbúrdia, encontrar famílias que vão marchando, que vão lutando, pastores santos, pessoas retas, servos de Deus que existem. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas, quando nós vemos que nós não estamos nos esforçando, papai, diante de Deus, pelos nossos filhos. Eu sei de todos os perigos que eu passei, todos não, de alguns perigos que eu passei. Eu, quando olho para trás, eu não sei como eu saí inteira. Aí eu lembro a oração do meu pai. Ele orava pelos filhos.
eu tenho que agradecer a Deus porque meu pai orava por mim. Só pode ser isso. De outra forma, eu não sairia inteira das confusões que eu arranjei. Porque só Deus pode dar conta de mim. Então, o que eu quero dizer é que nós precisamos investir na nossa vida com Deus por causa dos nossos filhos. Se nós não estamos orando pelos nossos filhos, nós estamos em débitos. Você pode dar o melhor carro do mundo, o melhor celular, tudo, mas você continua em débito. Porque isso tudo ele pode perder. Mas a oração que você fez por ele, o trabalho, a forma como você serviu a Deus, isso não vai desaparecer, porque está na poupança da eternidade. Deus vem aqui, fala com Isaac e diz: não temas, Isaac, porque eu estou contigo, te abençoarei, multiplicarei a tua descendência, por amor a ti, negativo, por amor de Abraão, meu servo. O trabalho de Abraão estava diante de Deus. A oração de Abraão estava diante de Deus. E a sua vida. Como é que está? Nós lembramos de um momento em que a vida de Abraão estava um caos. Isaac não tinha nascido. O lar dele estava se arrebentando. Uma casa dividida, porque ele seguiu o conselho da mulher. Cuidado. O chefe, o cabeça da casa não é sua esposa, meu irmão. A mulher sábia edifica a sua casa, por quê? Porque ela tem um marido. Deus não erra. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Deus fez o homem do barro bruto e soprou vida no homem. Deus fez a mulher do material bariburilado, uma coisa fina, uma coisa nobre, um negócio com todo cuidado, mas não soprou vida na mulher, não. Está escrito na Bíblia. Eu não gostaria de dizer isso, que eu sou mulher, mas está escrito. Então, por que é que o homem vai ter que ficar seguindo o comando da mulher? Você não tem que aborrecer sua mulher. Não briga com ninguém, mas se tiver que brigar, que não seja sua esposa, porque é difícil. É difícil. Salomão disse que é melhor habitar um cantinho do eirado do que uma casa espaçosa com uma mulher rixosa. E mulher, quando fica braba, ela faz que nem Sara. Sara disse para ele: deitar com a minha serva, a egípcia. Ele correu, ele nem esperou Sara pensar de novo. Engravidou a mulher. Pronto, acabou a história. Seguiu? Seguiu. Agora está o lar dividido. Nasce o filho da escrava, mas era filho de Abraão, era Ismael. Abraão, que não tinha nenhum filho, pôde provar para todo mundo, viu? Está tudo bem comigo. Agora, a casa estava dividida porque ele amava o filho dele. Chegava de tarde das ovelhas e ia lá. Oi, meu lindo, que coisa linda. Oi, meu filhinho. E a escrava lá, amamentando. Qual é a mulher que quer ver isso? Sara ficava brava. Então, a coisa ficou muito difícil, o relacionamento naquele lar. Aí, quando é no capítulo 18 de Gênesis, o quadro vem claro. A Bíblia diz assim: Abraão estava sentado à porta, nos carvalhais de Manre, estava sentado à porta da sua tenda no maior calor do dia. Eu morei naquela região mesmo. Só doido fica do lado de fora da tenda no maior calor do dia. Por que será que Abraão não entrava na tenda?
tinha uma jararaca lá dentro, e a jararaca era Sara. Com certeza. Ele não podia ficar do outro lado, porque senão ele ia estar com Ismael e a escrava. Mas ele também não podia ficar dentro da coisa, porque Sara estava... Ela não queria o marido do outro lado, mas ele entrava lá, ela virava as costas. Não falava, porque mulher é assim. O marido tem que estar lá, para ela não falar com ele. Tem que ficar aqui, para quê? Para ver que eu estou de mal. Eu estou contra as mulheres hoje, né? Então não, mas vocês vão ver que foi isso, porque está escrito aqui. E Abraão está lá. Como Abraão era um velho muito bonzinho, eu acho que de vez em quando ele fazia assim, ó. Para ela saber que ele estava lá, que ele não tinha ido para o outro lado. E ela dizia, tá aí. Posso continuar pirraçando. A Bíblia diz que chegou uma hora que ele levantou os olhos e olhou. Ele olhou para o céu, meu Deus. Ele não aguentava mais, estava para morrer. No calor, secando lá fora. No calor do Oriente Médio, 1h da tarde. Aí Deus estava lá. Quando ele viu que Deus estava lá, ele se ofereceu para prestar o culto doméstico. Ele ficou numa alegria. Ele ficou numa alegria tão grande. E ele se ofereceu para que Deus recebesse o culto doméstico dele. E Deus disse, pode preparar. Aí ele varou a tenda. Pá, Sara, prepara pão com 3 medidas de flor de farinha. Ele correu lá e pegou o novilho melhor, tenro, e deu para os empregados preparar. Ele foi, preparou leite, foi preparar uma coalhada. Quanto tempo demorou nesse preparo do culto dele, eu não sei. O fato, quando estava tudo preparado, ele levou tudo. Ele botou o pão, que era oferta de Sara, do trabalho de Sara, sua esposa. Ele preparou o novilho, botou lá, era a oferta de todo mundo que trabalhava com ele. E a coalhada era a oferta dele. Era o trabalho dele. Então estava o trabalho de todo mundo. O que é que faltava? A sua oferta, a minha oferta. Abraão chegou diante de Deus com tudo o que ele tinha. Quando ele botou a oferta de Sara, o trabalho de Sara, o novilho, oferta de seus empregados, e a coalhada, oferta do trabalho dele, ele estava praticamente dizendo para Deus, eu trouxe a oferta de todas as mãos que eu tenho. Ficou em pé ministrando, e Deus disse para ele, Abraão, de hoje a 1 ano eu voltarei a ti. E a oferta da tua descendência vai estar presente, porque Sara terá um filho. Ele veio com tudo o que tinha, e Deus supriu o que ele não tinha. Se ele não deu oferta do filho, é porque Deus não tinha dado o filho. O que eu quero dizer é que no meio desse caos, dessa dor, dessa confusão que estava aquele lar, Deus visitou aquele homem que olhou para ele e foi suprir a necessidade daquela família. Deus está pronto para suprir toda a necessidade de uma casa quando um pai se levanta e olha para ele e se prepara para fazer um culto a ele e se rende a ele e o busca. Porque Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Se vocês observarem, na casa de Jesus, Jesus é o Filho de Deus. O anjo foi, falou com Maria,
Maria era solteira. E tudo mais. E ela engravidou de Jesus. Mas José se preparou para, deixar Maria. O anjo foi lá e disse, ei, não. Vá pegar Maria para sua esposa, que o filho nasceu, mas você vai ser o pai. Não falou assim com essa indelicadeza, mas o que se faz nela é do Espírito Santo. Eu quero saber quando foi mais que Deus falou com Maria. José foi lá no outro dia, ei, comigo. Vamos embora? Por quê? Porque José não era bobo. Nunca mais o anjo falou com Maria. Falava com José, porque naquela casa tinha marido. Quando foi para levar para o Egito, ei, toma, o menino e sua mãe vão para o Egito. Na hora de voltar, toma o menino e sua mãe e volta. Agora o anjo falava com Maria? Não, falava com José, porque José era o marido. Mas ela pariu o menino, ele era o marido. Então nós precisamos saber que Deus não mudou. Deus continua querendo inspirar o marido. Mas é preciso que o marido, o pai, esteja conectado com Deus para dirigir aquela família, para dirigir aqueles filhos, para servir a Deus, levando aquela família à presença de Deus. Estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado na tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Criança, presta atenção nas coisas. Lá no Morro Dona Marta, no início do ano, as crianças chegam da creche, porque lá é assim, quando a mãe tem a criança, ela leva para a creche de manhã cedo, vai trabalhar como faxineira, alguma coisa, quando volta de tardinho, pega a criança e leva para o barraco. Isso até o ano da criança completar 5 anos. Quando a criança completa 5 anos, não pode mais ir para a creche. Aí vai para a casa de Maria e Marta. E quando as crianças entram, primeira semana, eu fico lá, brincando com elas, porque elas estão chegando, tudo diferente, não me conhecem. Depois elas acostumam comigo, mas eu não tenho aquele aspecto assim, boazinha, meiga. Eu sou um tronco de aroeira invernizado. Entende? Mas depois elas descobrem que eu sou a mais carinhosa de todas as mulheres. Eu amo, eu sou louca por criança. Tanto que quando eu chego na casa de Maria e Marta, as professoras dizem, pelo amor de Deus, não venha pelas salas de aula, porque vira uma desordem. Eu não tenho autoridade com criança. Acho que com ninguém. Aí eu subo por fora, porque eu sou apaixonada por elas. Eu sou uma avó. E eu fico lá sentada, elas ficam tomando café e conversa daqui, as que já me conhecem, mas eu estou interessada nas que estão chegando. E eu quero abrir a guarda com elas, para elas virem para o meu colo, para a gente se abraçar, para eu tocar na cabeça, olhar os olhos, pedir nisso eu vou vendo se tem piolho, entendeu? Essas coisas. Tem que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Aí, um dia eu estava lá brincando com elas. 5 anos, eu abro a blusa assim, cadê o sutiã? Não pode entrar aqui se não tiver sutiã. Mas tia, eu digo, pois é, vou comprar um para você. E eu fico brincando com elas. Tinha uma menina, assim, encostada, perto da pia. Ela me olhava, ela olhava todo mundo, ela não dizia nada, eu estou de olho nela. As crianças ficam demorando, às vezes ficam conversando comigo para não descer para a sala de aula. Eu também sei disso. Elas ficam me enrolando, elas acham que estão me enrolando. Mas é muito bom. É muito bom, sabe por quê, meus irmãos? Criança, toda criança, seja ela rica ou pobre, preta ou branca,
Ela gosta de carinho, gosta de chocolate, gosta de doce, gosta de brinquedo, gosta de presente. Não gosta de verdura, não gosta de tomar banho, não gosta de obedecer, não gosta de fazer dever. É a mesma coisa. Olha, criança, motorista de táxi e policial é o mesmo no mundo todinho. É tudo a mesma coisa. Sim, então essa menina estava lá assim, olhando para mim. Eu brinco daqui, brinco dali. Quando todo mundo desceu, ela estava lá sozinha. Eu disse, e você aí, não vai dar um beijo aqui? Ela disse assim para mim, eu, hein? 5 anos. Eu, hein? Você é mãe de todo mundo aqui? Eu disse, mais ou menos, porque sou eu que cuido. Você tem filho? Eu disse, tenho um filho. Você tem marido? Eu disse, eu já tive marido. Eu casei, eu tive esse filho, o filho estava grande, porque tem que explicar tudo, porque o padrão lá é outro. Para ter filho não precisa ter marido. E eu vou levando uma outra orientação. Então, eu te casei e tive esse filho. Quando ele estava grande, meu marido morreu. Então, agora eu sou viúva, mas eu tenho o meu filho. E como é que seu marido lhe chamava? Aí eu dei uma exagerada. Eu disse, ele me chamava meu bem, meu amor, minha princesa. Botei as profecias todas. E como é que você o chamava? Eu chamava de meu amor, meu querido, meu tesouro. Aí ela disse, ela olhou bem assim, porque lá, o pastor conhece, o refeitório fica assim, de frente, você olha para frente, você vê o pão de açúcar daqui, Cristo Redentor de lá. Você olha assim, porque é morro, você olha assim, uma vista maravilhosa. Aí ela olhou assim e disse assim, meu pai chama minha mãe sua peste. Ela não olhou para mim quando ela disse isso. Ela olhou assim, como se houvesse uma vontade que não fosse. Parece que ela estava rebobinando o momento em que ela ouvia o pai dizer isso para a mãe dela. Mas eu vi uma dor tão grande no rosto daquela criança, que nunca mais eu falei que meu marido me chamava de minha querida e tudo mais, porque ela viu a diferença. Ela viu a diferença. Quer dizer, o pai dela não sabe disso. A mãe dela não sabe disso, mas ela sabe. Então, meu irmão, aquilo que você fala dentro de casa afeta seus filhos. Aquilo que eles ouvem de você afeta sim. Porque eu estou com 74 anos, mas eu me lembro das coisas que o papai dizia. Essa menina vai lembrar, enquanto ela viver, que o pai chamava sua mãe de sua peste. Lembra? Ela não disse para mim, minha mãe chama o meu pai. Ela disse, o meu pai chama a minha mãe. O que significa a força, o poder, a importância da comunicação paterna dentro de casa. Quando Deus diz, estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás, as palavras, a teus filhos. Delas falarás assentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Será que a última palavra que seus filhos ouvem de você à noite é a palavra de Deus? Será que a primeira palavra que eles ouvem de manhã é a palavra de Deus? Será que você senta com eles no sofá
e você diz a palavra de Deus, aquilo que está escrito na Bíblia? Qual é o espaço que você tem dado para Deus quando você está com seus filhos? Qual é o seu assunto com eles? Será que o seu assunto é o Senhor? Olha o que Deus está dizendo. Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai. Ele não diz eu sou o teu Deus. Nós não sabemos o que vai acontecer na vida dos nossos filhos. É possível que nessa caminhada do mundo eles se desviem, eles se afastem do Evangelho. Pode nos causar vergonha, pode acontecer que não aconteça, mas pode acontecer para voltarem depois. Mas uma coisa é certa, vai ter uma semente plantada no coração deles. A palavra é uma semente que plantada no coração, é como se um campo estivesse totalmente plantado e você pudesse dizer ali não tem nada, não apareceu. Mas como Jesus Cristo diz, passa a chuva, passa o sol e começa a brotar. Um dia vai brotar, mas você, o seu comportamento como pai, é que você não pode esperar. Você tem que começar logo, porque Abraão era servo de Deus, e quando Deus diz isso para Isaac, Isaac na hora, levantou um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda. O que significa, na hora ele se rendeu ao Deus de seu pai. Tanto isso no capítulo 26, quando é no capítulo 28, que Deus encontra com Jacó, no lugar que depois recebeu o nome de Betel. Deus diz assim, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e de Isaac. Porque Deus aqui passou também a ser o Deus de Isaac. Quando nós vemos Deus fazer isso, ele vem se apresentar. O pastor Simon subiu aqui, não se apresentou para vocês. Todo mundo sabe quem é o pastor Simon, graças a Deus. Mas se ninguém soubesse, ele tinha dito, olha, eu sou o pastor Simon, o pastor desse rebanho daqui. Sou eu. Ele não precisou se apresentar, porque todos nós o conhecemos. Por que é que Deus se apresentou a Isaac? Porque Isaac não o conhecia. Isaac não o conhecia. Mas assim mesmo Deus diz para ele, não temas. Eu estou contigo. Abençoar-te-ei, multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão. Ainda que seu filho não o conheça, nós vemos que quando Deus quer fazer uma coisa, ele tem um compromisso. Deus é um Deus de aliança. Quando ele diz, lá em Isaías 45, quando ele fala com Ciro, ele diz para Ciro claramente, eu sei que tu não me conheces, não estou nem aí para isso. Desculpa, não é assim que ele diz, mas é o que ele quer dizer. Ele diz, olha, ele fala para Ciro. Ciro era inimigo de Deus. Deus diz assim, assim diz o Senhor a seu ungido, Ciro, a quem tomo pela mão direita, Deus, hein? Para bater as nações ante a sua face, para descingir os lombos dos reis e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Deus diz para ele, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, arrebentarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus sobrenome, ainda que tu não me conheces,
Mas eu estou fazendo isso contigo que tu és meu inimigo. Por causa de Israel. Não é por causa de ti, não. É por causa de Israel. Depois tu vais te ver comigo. Mas Deus, Ele faz isso tudo por causa do amor que Ele tem por Israel. Aqui, Ele diz, eu estou fazendo isso tudo contigo, Isaac, por causa de Abraão. Pensa o que Deus vai fazer com seus filhos, quando você não estiver mais aqui, por causa de você. Por causa de você. Eu tenho certeza que tudo que Deus tem feito comigo, Ele me ama, mas é muito por causa de meu pai. Muito por causa de meu pai. Que o pouco que tinha, Ele distribuía. Ele ajudava. Ele curava. Ele trabalhava, mas acima de tudo, Ele era um homem de oração e adoração. Um pecador convertido ao Senhor. Deus, meu irmão, se você colocar sério no seu coração, investir para a vida de seus filhos, invista no banco da eternidade. Invista no seu relacionamento com Deus como pai. Não esqueça de levar os seus filhos, sua esposa, diante de Deus o tempo todo. Porque Deus está querendo que você faça isso. Ele quer cuidar dos filhos que Ele deu para você, desde que você os leve a Ele. Nós estamos vivendo um momento tão difícil, onde as pessoas estão sendo aconselhadas, insufladas, a duvidar do seu próprio gênero. Gente, daqui a pouco vai duvidar se é cavalo ou se é homem. Porque duvidar do próprio gênero é uma coisa tão aberta, tão pronta. Como é que vai ser? Daqui a pouco, será que eu sou cavalo? Ah, mas eu tenho um corpo de homem, mas lá dentro eu sou uma mulher. Mas aqui eu tenho um corpo de homem, mas eu me sinto uma gata. Ah, já saí por aí, arranhando os outros. Então você vê a que ponto nós chegamos na humanidade. Se isso não é degeneração, o que é? O pior é que esse lixo todo está dentro da igreja já. E as pessoas estão ajeitando. E as pessoas estão tentando. E a coisa está acontecendo. Por isso, meu irmão, mantenha o seu tempo com Deus, Pai. Pai, vá direto ao Pai. Porque Deus compreende e quer o seu coração. Você deve ter cometido muitos erros como pai, como marido, como filho, mas Deus sabe que você vai cometer, porque Deus é Deus e Ele sabe que você é pecador. Ele não quer outra coisa de você, a não ser que você vá a Ele, que você esteja com Ele, que você segure nele e diga, Pai, eu não sei, para que Ele possa lhe ajudar. Leve seus filhos diante dEle. Leve sua esposa, clame. A Bíblia diz, clama de dia, clama de noite, derrama o teu coração, estende a tua alma pela tua família, porque você está em débito diante de Deus. Tem um momento que uma mulher sozinha no deserto, ela deixou o filho para ir debaixo de um arbusto, e ela se afastou dele para não vê-lo morrer. Angustiada, o coração derramando, tudo sangrando lá dentro, o único filho que ela tinha, ela gritou de dor. E quando ela gritou, Deus disse assim, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do teu filho daí onde está. Você diz, a mãe gritou, e Deus ouviu a voz do filho? Porque o filho saiu de dentro dela.
Deus levanta a mãe como a primeira intercessora. Quando você vai diante de Deus, pai, e você, mãe, pelos seus filhos, Deus ouve a voz e o clamor dos seus filhos. Se vocês não estão orando pelos filhos, vocês estão em débito. O que vai ser deles? Que vai ser deles? É preciso que você saiba que quando Deus o colocou no seu ventre, mãe, e tirou de você a célula máxima para a construção daquele corpo, é porque Ele estava convidando vocês para formar uma família segundo o coração dele. Isaac, tudo o que eu estou fazendo por ti e vou fazer é porque o teu pai foi meu servo. Então, ele não está mais aqui, mas eu estou. A oração que ele fez continua diante de mim. Eu sou o Deus do teu pai. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.